Bem-vindos ao segundo semestre de 2020, com a disciplina Práticas Pedagógicas, Práticas Corporais, das Brincadeiras aos Esportes. Então, sempre pretendo iniciar a aula com uma musiquinha, acho que quem chegou um pouquinho antes ouviu aí Milton Nascimento, né? Bola de meia, bola de gude, que nos faz refletir que todo adulto tem uma criança lá dentro escondida. Será que é verdade? Vocês concordam comigo? Ai, que turma quieta. Nossa, queria ver no presencial se fosse assim. Todo mundo quietinho na sala. Hã? Ai, ai, ai. Então, eu vou compartilhar na tela aqui com vocês, pessoal. E vocês me dão um ok se vocês estão vendo, por favor? Alguém aí me dá um... Sim, prof. Sim? Ok. Beleza. Aqui não tá aparecendo nada, não. Então, vamos esperar um pouquinho. Às vezes aí tá um pouquinho mais lento, mas eu acabei de projetar aí para vocês o nosso primeiro slide apresentando aí a disciplina Práticas Pedagógicas. Apareceu? Ainda não. Não. Você está no notebook ou no celular? Eu tô no celular. Ah, então pode ser que você clicou em alguma coisa aí e esteja aparecendo somente os participantes. Tá aparecendo só você, professor. Só tá aparecendo eu? Ah, então tá tudo certo. Nem precisa ver os slides. Não, brincadeira, precisa ver sim. Deixa eu projetar de novo, vamos ver se vai aparecer. O problema do Teams, que eu acho, é que assim, quando eu projeto a tela para vocês, eu não me vejo e não vejo vocês. Vocês já não estavam vendo, porque vocês ficam negando essa pobreza dessa câmera para mim. Mas tudo bem. Vamos ver. Estou projetando de novo. Veja se agora está aparecendo. Sim? Ainda não apareceu nada, não. Ué, será que é bom você sair no celular e entrar de novo? É, eu vou fazer isso. Então vai, que daí eu já te aprovo aqui na entrada de novo. Vi que a Stephanie acabou de chegar. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, sim. Tranquilo. Então tá bom. Seja bem-vinda a esse novo semestre que daremos início agora. Pretendo ser bem pontual, tá, pessoal? Começando realmente às 19 horas, para que dê tempo da gente completar, concluir os conteúdos que fazem parte do plano de ensino dessa disciplina e para que eu possa, então, entregar com qualidade todos os conteúdos que vocês precisam para completar mais essa disciplina. De vez em quando eu vou voltar aqui na tela para aprovar os que estão chegando. Eu sei que tem um comando que a gente coloca que vai aprovando automático, mas eu não sei qual é ainda, mas até a próxima aula eu já descobri. Daí eu já deixo automático aqui para vocês irem chegando e já entrando sem precisar da minha aprovação. Então, pessoal, acho que todos vocês já me conhecem, né? Alguém aqui nessa sala não me conhece? Alguém? Todo mundo já me conhece, sim ou não? Professora, tá cortando um pouco as suas falas. Deve ser internet, será? Todos vocês já me conhecem? Acredito que sim. Sim, nós já tivemos aula juntos, né? Acho que foi no semestre passado ou foi ano passado? Acho que foi ano passado. Ano passado, tá. Então, olha só, pessoal, nós estaremos juntos nas práticas pedagógicas, práticas corporais, das brincadeiras aos esportes. E antes de necessariamente nós entrarmos na apresentação dessa disciplina e já dar uma introdução no conteúdo, eu preciso conversar com vocês sobre algumas questões. Como vocês já me conhecem, eu já me apresentei para vocês anteriormente, então vou pular essa parte
porque vocês já me conhecem de semestres anteriores. Então, eu queria aqui chamar um pouquinho a atenção de vocês sobre as regras do ambiente acadêmico virtual. Embora nós não estejamos juntos dentro de uma sala presencial, nada mudou. O ambiente continua sendo acadêmico. Então, eu preciso que vocês cumpram algumas regrinhas para tornar mais fácil esse momento remoto. Então, eu peço que vocês permaneçam na sala virtual durante toda a aula e, se vocês precisarem se ausentar por algum motivo, que vocês me avisem por áudio ou por chat, tudo bem? Porque vocês me avisando, eu sei que há uma justificativa. Caso vocês se ausentem sem que eu saiba, corre o risco de vocês não ganharem presença nesta aula, certo? Porque eu baixo a lista de presença pelo Microsoft Teams. Então, se vocês não estiverem lá, no momento que eu for baixar essa lista, vocês correm o risco de não ganharem presença. Então, por favor, me comuniquem em caso de ausência por áudio ou por chat. Vocês têm acesso ao chat aí pelo Microsoft Teams? Veja se vocês conseguem escrever alguma coisa no chat. Onde que fica esse chat, professora? Eu vou mandar um oi aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Acabei de mandar um olá, galera. Vocês conseguem ver? Não. Não? No celular, não. Pelo Então, celular, não. tem uma barra de ferramenta que tem uma mãozinha que você aperta quando você quer falar alguma coisa. E aí tem um balãozinho, assim, de conversa, que é o chat. Veja se vocês conseguem visualizar e utilizar. Essa ferramenta no celular não tem. Não tem? Quem tá? Ah lá, a Vanessa. Acho que. Quem que conseguiu aqui? A Vanessa tá com a mãozinha levantada. Fala, Vanessa. Foi sem A querer. Camila também. Eu tava tentando entrar no chat, mas fica aparecendo que é só para membros da equipe. Ah, entendi. Então, eu vou verificar depois como que eu faço para habilitar o chat para vocês. Porque daí vocês me avisam pelo chat ou por enquanto, pelo áudio, então. Tá bom? E aí, quando vocês quiserem falar alguma coisa, interromper a aula com alguma dúvida, fiquem à vontade clicando aqui na mãozinha, porque daí eu sei que vocês querem falar alguma coisa e eu dou a oportunidade e a fala para vocês, tudo bem? Tudo bem. Show de bola. Então, vou voltar lá para a apresentação. Vocês continuam vendo os slides? Ou saiu da tela? Saiu agora. Saiu? Então, deixa eu apresentar de novo. Primeiro dia, assim mesmo. A gente vai testando, vamos conversando até a gente se familiarizar de novo com tudo isso. Agora apareceu, certo? Estou esperando. Ok? Então, pessoal, participe também da aula de forma ativa, se comunicando por meio do microfone ou do chat. Vou verificar a disponibilidade do chat para vocês. Caso tenha alguma dúvida durante a minha fala ou durante a apresentação de um slide, me interrompam, tá? E perguntem, não tem problema nenhum. Clica lá na mãozinha, levanta a mãozinha, que eu consigo verificar ali quem que quer fazer algum complemento do que eu estou falando, ou mesmo tirar uma dúvida, ou dar, inclusive, alguma sugestão. E ao apresentar um trabalho, pessoal, porque na aula remota, que é essa aula ao vivo que nós estamos tendo,
Com certeza, nós teremos apresentações de trabalho, da mesma forma como se fosse no presencial. A diferença é que nós estamos aqui em salas virtuais. Mas para apresentar um trabalho, um ambiente acadêmico, você precisa testar antecipadamente a sua câmera e microfone. Não tem como apresentar um trabalho sem ligar a sua câmera. Nós precisamos ver quem está falando, isso estreita, né, um pouquinho o nosso relacionamento, mesmo que distante, e é de bom tom que em uma apresentação de trabalho acadêmico, a sua câmera e o seu microfone estejam funcionando perfeitamente. Se apresente com roupas adequadas, então não é porque você está na sua casa, mas você está no horário de aula, né? E um ambiente acadêmico. Então não pode apresentar um trabalho, por exemplo, sem camisa, ou estar em um ambiente inadequado. Então, quando você for ligar a câmera, verifique se atrás de você está tudo certo, se não há nenhum elemento que vai distrair mais do que a sua fala. E verifique também esse ambiente, deixando o melhor possível para a apresentação de um trabalho acadêmico. Eu sei que nem todos, né, possuem um local específico de estudo, às vezes é na sala de jantar, às vezes é no próprio quarto, sem problemas. Mas verifique o máximo tirando o máximo de distratores possíveis, para que o mais importante no momento da apresentação do seu trabalho seja o conteúdo e não qualquer outro aspecto que esteja aparecendo na sua câmera. Combinado, pessoal? Sim? Combinado. Beleza. Combinado, professora. Aí sim, aí eu não me sinto sozinha, fica bom demais. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou pedir agora que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Esse vídeo é uma instrução em relação à sala de aula invertida, que é a proposta de ensino configurada e promovida pela Croton. Então, a gente precisa seguir essas especificações. Atenção ao vídeo.
Pessoal, vocês conseguiram ver o vídeo? Um pouco travado, mas conseguiu. Tá bom. Mas ele tinha som? Oi? Ele tinha som? Tinha. Vocês não conseguiram ouvir? Eu não ouvi, não. Então, Eu também não. você está no celular ou no Eu notebook? também não. Eu tô no celular. Então, no celular, tenta pressionar a sua tecla de volume mesmo para aumentar, ou então tem um sinalzinho de som, acho que no lado esquerdo ou direito, que você tem que pressionar, porque senão você não vai ouvir o som das mídias que eu vou apresentar. Dá uma testada aí. Eu vou deixar apresentando de novo para vocês irem testando. Na hora que vocês estiverem ouvindo o som, me avisa, que daí eu tiro o vídeo. Vou deixar só para vocês testarem. E no computador, professora, como que faz para ativar? Isso aí, pessoal. Até agora nada, eu não consegui identificar ainda aqui no celular. Tem Oi? a barrinha mesmo de colocar o som, mas não interfere em nada, não. Você aumentou o som? Aumentei, tal? E não dá para ouvir. Não, ainda não. E alguém da sala conseguiu ouvir o vídeo? Ver e ouvir? Não, só consegui ver. Alguém da sala conseguiu ouvir e ver? Vanessa, você conseguiu ouvir? Não, professora. E eu tô pelo notebook. Ué, gente, precisa ativar esse som aí, porque como que a gente vai fazer com os vídeos? Porque eu testei aqui entrando pelo meu celular no nosso link e estava passando normal para mim. Então eu acredito que seja alguma configuração aí do aparelho de vocês. Adrian, você conseguiu ver o vídeo e ouvir? Professora, só consegui ver, ouvir não. Não? Não. Camila Eduardo e Camila Miranda, vocês também não conseguiram ouvir? Só consegui ver também. Professora, Eita, gente. Então, eu vou ter que postar esse vídeo para vocês lá no nosso encontro de hoje. E aí verificar, testar para ver o que está acontecendo, porque é alguma configuração aí no aparelho de vocês. Ou no som aí da barra de tarefas do notebook, ou no próprio aplicativo Microsoft Teams, esse som, em algum lugar aí ele está desativado, tá? Mas só resumindo para vocês, esse vídeo ele fala da sala de aula de invertida, que é a proposta de ensino que a Croton oferece para vocês. Então, essa aula invertida, ela pressupõe que vocês são os protagonistas da aula, certo? E para que vocês sejam protagonistas da aula, vocês precisam trazer conteúdos previamente lidos e estudados para que nós possamos discutir. Porque senão, se eu somente ficar falando e transmitindo conhecimento, a gente volta para o ensino tradicional. E não é essa a proposta de ensino da CRO. A proposta, né? Acabando de engasgar aqui, mas a proposta de ensino da Unopar é que vocês se preparem antes
para virem para a aula, para a gente poder, então, discutir melhor os conteúdos e, de fato, tornar essa informação um conhecimento para vocês atuarem na área profissional. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês darem uma olhada depois, porque ele é muito bonitinho, assim, bem explicativo, fica bem claro, e acredito que vocês vão compreender melhor o que eu estou falando aqui também. Bom, vou voltar aqui para a apresentação dos slides e vou perguntar para vocês como é que você aprende. Vocês já identificaram como que cada um de vocês aprendem? Vocês já perceberam qual é a maneira mais fácil que vocês possuem, cada um individualmente, para memorizar um conteúdo, para de fato tomar aquela informação como conhecimento, para aplicar na prática aquele conhecimento que você está adquirindo na universidade? Como é que você aprende? É lendo? É ouvindo? É escrevendo? É no concreto, pegando uma coisa mais tátil? Você precisa identificar a maneira como que você aprende. E a partir do momento que você identifica como você aprende, você precisa honrá-lo, pois somente assim você estará se preparando realmente para as ações práticas na atuação profissional. Então, eu separei aqui, pessoal, alguns modelos de aprendizagens, porque eu preciso saber como que essa sala aprende. Se essa sala ela é mais visual, o que é uma aprendizagem visual? É aquele aluno que gosta de gráficos, de imagens, que ao olhar essas imagens, ele se identifica e consegue extrair dali as informações necessárias do conteúdo, gosta de instruções demonstradas, tende a ser um aluno mais calado, né? Mas que está atento a tudo aquilo que ele está vendo, tende a ser organizado e metódico, lembra de palavras escrevendo-os e relaciona com o mundo a partir dos seus olhos. Então, o aluno visual, ele se identifica com todos esses aspectos. Será que você é um aluno visual? Além do aluno visual, nós temos alunos auditivos. Veja se com esse você se identifica. Gosta de trabalhar em grupo, gosta de falar, cantar, cantarolar. Pode não ter bom desempenho em testes escritos, mas ele lembra por meio da escuta, do debate, quando você questiona, quando você abre uma roda de conversa, esse aluno que é auditivo, ele está atento a tudo aquilo que está ouvindo e consegue expor por meio da fala as suas ideias e o seu conhecimento. Tende a ser bom líder de grupo e relaciona-se com o mundo a partir dos seus ouvidos. Você é um aluno visual? Ou você é um aluno auditivo? Ou nenhum dos dois? Tem também o aluno tátil. O aluno tátil é aquele que entende através do toque. Ele tem dificuldade de prestar atenção, mas ele precisa ouvir instruções várias vezes, repetidamente. E ele depende do ambiente físico e do ambiente material para ele poder aprender. Tende a gostar de artes e artesanato, porque o manual é intrínseco no seu processo de aprendizagem e pode ter dificuldades em permanecer em silêncio ou quieto. Sabe por que a maioria das pessoas tem dificuldades de permanecer em silêncio? Porque elas não suportam a própria presença. Então, verifique se você é esse tipo de aluno, que você precisa do concreto e que tem dificuldades de permanecer em silêncio. Vão vendo aí. Vocês precisam se identificar com algum deles, ó. Visual, auditivo, tátil e ainda vou apresentar uma quarta alternativa para vocês se identificarem. Existem muito mais, mas eu coloquei só 4 porque eu acho que elas são suficientes para vocês se identificarem. O aluno sinestésico é aquele que precisa de períodos calmos para desenvolver tarefas especificamente explicadas na aula. Ele aprende através de atividades físicas. Sabe aquele aluno que aprende fazendo? É o aluno sinestésico.
tende a possuir boa coordenação motora, ele é hábil, ele coordena bem os seus movimentos, tanto as habilidades especializadas como as habilidades básicas, gosta de concluir e realizar tarefas em posição que não sejam sentadas, então estar aqui me ouvindo falar para ele é um castigo, e ele relaciona-se com o mundo a partir de atividades físicas e tende a estar frequentemente em movimento. E aí eu pergunto para vocês, qual tipo de aluno vocês são? Visual, auditivo, tátil e sinestésico. E é importante que vocês identifiquem qual é o tipo de aprendizagem que vocês se identificam, para que eu possa direcionar a aula na forma em que vocês tenham mais facilidade de aprender. Eu acredito que dentro dessa sala nós temos vários tipos de aprendizagem, mas que contempla a maioria um, a minoria outro, e assim eu vou norteando as minhas ações para atender, de um modo geral, todos em algum momento da minha aula. Porque o meu objetivo aqui é que todos aprendam e que todos chegam ao nosso objetivo final, que é a compreensão das práticas corporais das brincadeiras aos esportes, seja ela dentro da escola, seja ela dentro de uma associação, num clube de recreação e lazer e tudo mais. Então, pessoal, a partir dessa vertente e desses conhecimentos compartilhados, eu vou pedir agora para que vocês acessem esse endereço do Google Forms que está aparecendo para vocês, digitem lá no Google esse endereço e vocês respondam as questões que estão lá. São questões a respeito de vocês mesmos, que eu preciso saber para nortear as nossas próximas aulas. Então, a partir de agora, eu libero 20 minutinhos para vocês acessarem esse link e para que vocês possam, então, responder o questionário que eu coloquei lá. Posso contar que vocês vão responder? Fico aqui aguardando. Pessoal, quem que é o representante da turma? É eu. Quem? O Adrian, eu. Ah, Adriano, deixa eu ver se eu tenho o seu WhatsApp, Adriano, porque daí eu te mando no WhatsApp e Sim, você compartilha com a turma esse link, pode ser? pode ser. Ficaria até mais fácil, Fica porque tem melhor. muitas pessoas que não estão conseguindo nem acessar o AVA ainda. Ah, então, deixa eu colocar então aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp no meu navegador, daí eu já te mando, você compartilha com a sala para mim? Claro, compartilho sim. Tá, só um minutinho então. Tudo bem. Tá abrindo aqui também, tá um pouquinho lento, normal. Recebeu meu oi aí, Adrian? Sim, recebi, professor. Beleza, então é só para confirmar se você é você mesmo. Aham. Vou mandar o link. Foi. Compartilha para mim, por favor. Tudo bem, prof. Vou Obrigada. compartilhar. De nada.
Pessoal, vocês conseguiram acessar o formulário? Só para eu saber, me dá um oi aqui. Agora são 19h40. Às 20 horas eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Eu vou deixar esse tempinho para vocês irem preenchendo o formulário, tá bom? Até daqui a pouco.
Boa noite, professora Valquíria. Oi, boa noite, professora Valquíria. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, queridos alunos. Olá, alunos, tudo bem? Uau, uma visita. Uau! Fazer Ah, assim com estou os me sentindo honrada. Eu falei, eu Uau, falei, sejam bem-vindos. obrigada. Passamos para dar um boas-vindas a todos, um excelente início de semestre, que Deus acompanhe vocês nessa nova trajetória. Quem não sonha, não alcança os seus desejos, né? Eu acho que é muito importante a gente buscar os nossos sonhos, que a gente realiza eles todinho, se a gente quiser e desejar, tá? Sucesso aí nesse novo início de semestre para todos vocês. Muito obrigada. Eles estão agora preenchendo um formulário no Google Forms. Então, Que legal. conseguiram fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho um tempinho para eles preencherem, mas acho que eles estão ouvindo vocês sim. Que legal vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio de sempre. E por O conta. Luiz começou a instigar. Ai, olha aqui a professora Valquíria. Eu falei, me convida eu. É por causa desse trabalho em conjunto que a gente consegue estar aqui, né? Hoje com os nossos alunos. Graças Nosso a Deus. coração é cheio de gratidão. Obrigada por tudo. Eu estou entrando aqui também para desejar um ótimo semestre a todos os alunos, sejam todos bem-vindos. Estou morrendo de saudade de vocês. Ô, pessoal, abre a câmera um pouquinho para a gente dar uma olhadinha em vocês aí, ó. Nós estamos morrendo de Tá saudade todo de mundo vocês. concentrado, Luiz. Ninguém quer ver, gente. Mas olha, é com grande alegria que a gente recebe vocês. E vamos lá, vamos continuar esse sonho. Não vamos parar, não, pessoal. Muita garra. Um abraço a todos. Abraço, pessoal. Bom trabalho aí para vocês. Bons estudos aí. Até Obrigada mais. pela visita. Até mais. Tchau, Tchau. Val. Tchau, 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 tchau. Pessoal, estou voltando aqui. Vocês todos conseguiram preencher o formulário? Alguém dá um sim ou um não aí para mim. Eu consegui. Beleza. Gabi, Jennifer também. Eu também consegui, professora. Legal. Oh, pelo menos uma coisa deu certo nessa aula hoje. Também preenche, professora. Legal. Vocês ouviram a mensagem do coordenador Luiz e da diretora Beatriz? Sim. Nossa sala foi premiada. Meu Deus, como assim? Uma invasão. Mas são bem-vindos, né? São eles que trabalham tanto para a gente poder estar aqui agora. Eu trabalhando e vocês se formando. Vou abrir de novo aqui o compartilhamento com vocês. Agora que vocês já preencheram os formulários. E aí depois eu compartilho com vocês o resultado, né? Dessa turma, como é que vocês, a maioria, vocês aprendem, né? Se são visuais, se são mais táteis ou sinestésicos, ou auditivos. Tá, peraí que eu compartilhei a tela errada. Aí. Aqui. Aí. Voltou os slides para vocês, pessoal? Sim. Beleza. Sim, prof. Então, vamos lá.
Então, pessoal, hoje, no dia 24 de agosto, já fizemos a abertura, já dei as boas-vindas, inclusive coordenador e diretor também, e agora a gente vai entrar nas concepções históricas dos jogos e brincadeiras, porque a nossa disciplina, ela é das brincadeiras aos esportes. Então, para a gente entender um, entender outro, a gente precisa entrar um pouquinho nas concepções históricas, como que se deu, como que surgiu, há quanto tempo existem os brinquedos, as brincadeiras e os jogos e como nós evoluímos todas essas práticas para as modalidades esportivas e, enfim, poder sistematizar os objetos de conhecimento da educação física em práticas corporais. Vocês estão em qual semestre? Digam, falam para mim. Quais semestres nós temos aqui nessa sala? Segundo. Segundo, o que mais? Segundo também. Segundo também. Alguém não é do segundo semestre? Todo mundo é do segundo? Tudo bem. Pelo menos na minha grade no AVA, apareceu também a turma de segundo semestre, mas eu sempre confirmo, né? Vai que tem alguém de outro semestre fazendo adaptações de disciplinas e tudo mais. Mas, enfim, pessoal, a educação física, ela tem um objeto, tem vários, né, objetos de conhecimento. O que que a gente ensina na aula de educação física? Como que a gente ensina e o porquê a gente ensina? Então, nós precisamos considerar as práticas corporais como um objeto de estudo da educação física. O que são as práticas corporais? São as danças, os jogos, as lutas, os esportes e as ginásticas. E para a gente entender um pouquinho da importância de brincar, de jogar e de estar incluído nesse contexto, é necessário a gente resgatar alguns processos históricos sobre essa temática. Então, veja bem, antes da aula começar, eu coloquei uma música do Milton Nascimento que fala intitulada, né, Bola de Meia e Bola de Gude, que retrata que todo adulto tem uma criança interna. Será que os jogos, e as brincadeiras, elas só são feitas para que as crianças aprendam, para que as crianças se distraiam, para que as crianças estejam entretidas em um momento de recreação? Então, nós temos que o jogo, dentro desse contexto histórico, é uma atividade cultural que apresenta uma função social. E qual é essa função social? A de educar. O jogo, ele permite que a criança se organize, sistematize, interaja com o outro, discuta, converse com o outro, entenda e compreenda diferentes visões de mundo em relação a uma brincadeira ou em relação a algum jogo. Então, o brincar e o jogar é da natureza do ser humano e não da natureza exclusivamente da criança. Né? O ser humano carrega consigo essa natureza de brincar e de jogar. E quando o jogo é utilizado como estratégia para educar, seja na educação física, seja em qualquer disciplina que compõe a grade curricular da escola, ou mesmo quando você vai apresentar essas diretrizes dentro de uma associação, de um clube recreativo ou desportivo, dentro desse contexto, a gente consegue incutir o respeito, esperar a vez do outro, esperar o outro terminar, esperar a sua vez, a respeito da empatia, se colocar no lugar do outro que porventura perdeu a vez, perdeu a rodada, perdeu a chance, ou ganhou um troféu simbólico, ou ganhou a partida. Também temos a questão da inclusão, em que todos ali naquele momento daquela brincadeira, ou naquele momento do jogo, são todos iguais. Né? Imagina que a criança, quando ela brinca, por exemplo, de pega e ladrão, todos serão incluídos. A criança, ela não vai ser discriminada porque ela escolheu ser ladrão. É uma brincadeira. Então ninguém fala, nossa, por que fulano escolheu ser ladrão? Nossa, será que ele quer ser isso quando crescer? Não tem essas pejorativas. A criança,
quando ela brinca, ela tem essa questão do não julgamento e da inclusão, todos podem participar. Então, ela tem a oportunidade de ser quem ela sempre quis ser, ou de ser alguém que ela nunca imaginou ser, seja uma princesa, seja um herói, seja um vilão. Também temos a questão da aceitação e, como já dito, a questão do não julgamento. Bom, se nós formos contextualizar historicamente, nós temos que lá na Grécia, Platão e Aristóteles já falavam do jogo, e falavam do jogo como um instrumento eficaz de aprendizagem, contrapondo as questões mais violentas, as questões mais autoritárias, dizendo que a ludicidade, o jogo, a brincadeira, pode ser sim um instrumento eficaz de aprendizagem. E nesse contexto histórico, a gente também tem o jogo, lá na antiguidade, como uma preparação para a vida adulta. Então, o jogo, ele simulava questões para preparar a criança para a vida futura. Então, saber ganhar, saber perder, saber a hora de participar, a hora de falar, a hora de se calar. E muitos jogos da antiguidade, eles eram voltados, inclusive, para as crenças religiosas. Só para vocês terem uma ideia, a amarelinha, por exemplo, ela simulava a passagem do ser humano da Terra para o céu, ou do céu para o inferno. E por isso que a gente tem céu e inferno na amarelinha. Porque desde a antiguidade, essas brincadeiras preparavam o adulto para uma vida futura, seja ela terrena, seja ela espiritual. Por trás desses jogos que nós conhecemos, ou dessas brincadeiras antigas, que muitos são exploradas pelas crianças, existem um contexto histórico muito importante. Eu convido vocês a conhecer. Depois eu vou colocar alguns textos para vocês que trazem um pouquinho das histórias mais aprofundadas em relação a essas brincadeiras tradicionais. Então, desde a antiguidade já se brincava, já se jogava, e muitos desses jogos preparava a criança, então, para a vida futura, seja ela terrena, seja ela espiritual. Lembro ainda que nessa época, os escravos que eram mortos eram enterrados com suas ferramentas de trabalho para ter certeza que numa próxima vida eles nasceriam escravos novamente, ou seja, indivíduos postos a servir o outro. Então, até nisso, e nos jogos também tinham essas interações, né? De servir, de escravizar, de doutrinar. Então, muitos jogos da antiguidade eram voltados para esse contexto. Sabemos, dentro de um contexto histórico, se vocês forem lembrar aí da aula de história de vocês, que a Roma, ela se espelha muito na Grécia. Nesse contexto histórico, eles tinham um pensamento antropocêntrico, voltado para as artes, para as escritas, e por isso que a gente fala de uma arte greco-romana, porque a Roma sempre se espelhou na Grécia. E a Roma, assim como a Grécia, também utilizava o jogo para um instrumento de aprendizagem, mas voltado também para a preparação física, para a formação de soldados, para um corpo saudável preparado para a guerra, formando um cidadão obediente ao governo, seja ela monarquia, república ou império, e também para um cidadão devoto. E também disse que na Idade Média, lá na Roma, algumas guloseimas de crianças eram confeccionadas com letrinhas e números, já para preparar a criança para ser alfabetizada dentro desse contexto da ludicidade, do jogo e da brincadeira. Bom, sabemos também dentro do contexto histórico, puxa aí na memória, pessoal, a aula de história, que nós tivemos a queda, né, do Império Romano. E aí nós temos, quando a gente fala de queda de império, a gente vai lembrar de um império sobre o comando do exército, sobre
que ainda se utilizava a metodologia da escravidão, e com a queda dos impérios, nós temos, então, a presença muito forte do cristianismo. Lá no século II até o século XIV, nós temos, então, uma educação voltada a disciplinar, a ser uma educação inflexível, voltada, sabe para quê? Para aprendizagem pautada na memorização, na decoreba, nos cadernos e nos dogmas da igreja. E aí, neste contexto histórico, nós temos que os jogos, eles não são bem vistos. Os jogos aqui, nesta época histórica, eles são relacionados com a embriaguez, com a prostituição, então o jogo não era bem-vindo. A escola era voltada para os cadernos, para a memorização e para os dogmas da igreja. Coitadas das crianças, né, que estudaram nessa época, porque o jogo não era bem visto. O jogo, ele era visto como algo não benéfico na formação do indivíduo. E aí nós passamos por um período crítico dentro do contexto histórico da Idade Média, conhecida também como a Idade das Trevas, e aí neste contexto nós temos um declínio cultural muito grande. Um declínio cultural visto pela Idade do Renascimento como um novo olhar para o corpo, um corpo voltado para a ciência e pela filosofia. Então, o entendimento de que esse corpo precisava ser estudados. E aí a gente tem também a presença e a manifestação já de ginásticas, das danças e dos jogos, já fazendo parte da grade curricular da escola. Então, aqui nós temos praticamente a presença da educação física, não propriamente com esse nome, mas com práticas corporais, com práticas gestuais, produtos da gestualidade humana inseridas em seus contextos sociais, culturais e históricos, já presentes como instrumentos de aprendizagem dentro da escola, tá? Lembramos que antes do Renascimento, nós tínhamos uma base de economia escravocrata, então muito contexto cultural, muita dança retratava muito claramente essa base econômica. Então, movimentos fortes, a vontade de se expressar, uma ginástica categórica voltada à preparação física, para caça, para sobrevivência, para moldar o corpo, para então ele ser um objeto de estudo para a ciência e para a filosofia. Estou muito rápida, pessoal? Estou falando sozinha? Vocês estão aqui comigo? Sim, estamos aqui, professora. Opa, então tá bom. E aí nós chegamos, pessoal, lá no século XX, né, onde a gente tem a expansão dos jogos na área da educação. Então, dentro de todas as modalidades da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, nós temos a expansão dos jogos na área da educação, sendo utilizadas, então, como uma estratégia de aprendizagem. E essa estratégia também chega ao ensino superior. Então, os jogos, estratégias de ludicidade, que é uma dimensão do ser humano, passa a ser uma estratégia muito eficaz, muito presente em todas as modalidades, seja da educação básica, seja na modalidade do ensino superior. Também temos as questões da revolução tecnológica, onde muitos instrumentos e estratégias de aprendizagem são colocadas de forma remota, de forma televisiva, através de vídeos, através de jogos e múltiplas ferramentas que, inclusive, atualmente, nós estamos utilizando aqui por conta da pandemia, para não parar, não cessar o processo de formação de vocês. Bom, a gente sabe que o jogo é um elemento da cultura, e para quem quiser conhecer mais a fundo os contextos históricos que envolvem a brincadeira e o jogo, pessoal, eu indico esse livro de Huizinga, que é o jogo como elemento da cultura.
tá? Então, esse é um livro para quem quer mais, para quem quer se aprofundar, para quem gosta desse assunto, para quem geralmente se vê trabalhando, né, dentro de uma escola ou dentro de um contexto do lazer e da recreação e que quer trazer esses elementos históricos para um jogo ou para um momento de recreação com diferentes atividades. Esse livro é muito indicado. A última vez que eu vi, ele estava custando aproximadamente 58 bolsonaros, mais ou menos 60, 65 reais, 58 a 65 reais é a faixa aí de preço que vocês vão encontrar esse livro, e eu indico muito para quem gosta deste assunto. Tudo bem, povo? Falem comigo. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Hello? Tá tudo bem, professora. Vamos seguir. Tá bom. Quem que tá falando comigo? É Stephanie. Ah, Stephanie. Beleza, Stephanie, a preletora da turma. Você vai me dando ok conforme eu vou pedir, tá bom? Tudo bem, então. Beleza. Então, olha só, pessoal, a partir desse contexto histórico, de todas essas concepções sociais, culturais, a gente tem o jogo presente, então, na sociedade. Lembrando que a cultura, ela é feita pelo indivíduo, ela é feita pela comunidade, ela é feita pela sociedade, por isso ela existe. E esses jogos, eles têm diferentes contextos, diferentes regras, diferentes organizações, de acordo com as diferentes culturas dentro da nossa nação. O Brasil é um país de multiplicidade étnica e cultural. Não há outro país, acredito eu, que tenha tanta multiplicidade cultural como o Brasil, né? De Nordeste, Sul, Sudoeste, Norte, Centro-Oeste, a gente tem culturas diferentes, a gente tem sotaques diferentes e brincadeiras muito conhecidas que, por sua vez, por conta do contexto histórico e social e cultural, às vezes se coloca da mesma forma, mas com nomes diferentes. Por exemplo, a bolinha de gude, ela é conhecida como burquinha, como baleba, como bugalho, como fubeca. Alguém já ouviu falar esses nomes? Como carolo, em diferentes lugares do Brasil. Quem já brincou de bolinha de gude? Quem conhecia a bolinha de gude por outro nome? Vão buscando aí na memória que eu vou querer saber depois. A queimada, por exemplo, um jogo tão tradicional, inclusive na escola, né, pessoal, na educação física. A bola queimada, ela também é chamada como carimba, como mata-mata, como baleada e até como cemitério. Dependendo do lugar do Brasil que vocês vão, isso acontece muito quem trabalha na recreação e fala, vamos brincar de queimada? Ninguém sabe o que que é. Aí quando você mostra o jogo, eles falam, ah, é carimba. Ah, ele está falando do mata-mata. E é a mesma brincadeira. Às vezes, uma regra ou outra que muda, mas o contexto, né, a dinâmica de queimar o outro é a mesma. A amarelinha também já contextualizei aqui um pouquinho para vocês, o seu sentido, né, da passagem de uma vida terrena para uma vida espiritual. Também tem outros nomes em diferentes estados do Brasil. No sul, por exemplo, a amarelinha se chama sapata. Olha só. No Nordeste, ela se chama academia. No Norte, ela é chamada de macaca. E no Sudeste, é conhecida como maré. Aí você vai chegar lá no Nordeste, todo empolgado para trabalhar com recreação e lazer, ou tem um aluno dentro da escola deste estado e fala, vamos brincar de amarelinha? Ele te olha com aquela cara de paisagem. Por isso que é importante o professor conhecer diferentes culturas, para ele poder falar a língua do seu aluno, para ele se aproximar culturalmente e afetivamente desse aluno, conhecendo a sua realidade, conhecendo aonde ele vive. Então, vamos brincar de maré? Não, aqui a gente chama de amarelinha. E aí acontece a aprendizagem em duas vias.
O pega-pega, e aqui, pessoal, é só algumas, né? Alguns dos jogos e brincadeiras que a gente conhece. Existem milhões de outros que são conhecidos diferentemente em vários estados do nosso Brasil. O pega-pega, por exemplo, também é conhecida como picula, como trisca, como manja, como pira. Olha quantos nomes diferentes. Quantos de vocês conhecem aí alguns desses nomes que eu falei aqui, os diferentes? Falem aí comigo. Tem alguém aí que não seja do sul, que seja do norte, nordeste? Eu nunca ouvi, não. Nenhum desses, Não? não. Ah, que legal. Então foi novidade. Novidade. Bem diferente. Legal, né? A gente saber que tem o mesmo brincadeira com nomes tão diferentes em diferentes partes do Brasil. Quem mais, pessoal? Alguém já conhecia essas brincadeiras por outro nome? Pelo jeito não, né? Bom, vou dar continuidade então. Pessoal, lembra que eu comentei aqui que os jogos nas sociedades, eles possuem sentidos, contextos diferentes, porque eles estão relacionados às culturas e que as culturas são feitas, só existem por conta da formação de comunidades, de agrupamento de indivíduos e de sociedades? Agora eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando. Por exemplo, o arco e flecha, ele é visto em diferentes contextos. Se nós formos no shopping, por exemplo, em uma loja de brinquedo que tem muitas opções, que tem uma variedade de produtos muito grande, nós vamos encontrar o arco e flecha em uma loja de brinquedos, né? Para a criança brincar de arco e flecha. Acaba sendo uma brincadeira que pode de repente virar uma competição, que pode de repente virar um brinquedo para outro fim, que pode virar uma brincadeira, que pode ser visto em um contexto esportivo. Se você for numa loja de esportes oficiais, você vai ter lá o arco e flecha oficial para competições, seja na categoria infantil, seja na categoria adulta, feito de matérias-primas diferentes, seja ele de aço, seja ele de inox, seja ele de plástico, seja ele de nylon. Enfim, nós temos arco e flecha em diferentes contextos. O livro didático que fala de práticas corporais, ele traz o arco e flecha, por exemplo, como instrumento de caça. Por quê? Porque ele está inserido dentro de uma cultura indígena. Então, os brinquedos, os jogos e as brincadeiras que vão compor depois e vão evoluir depois e podem evoluir depois para esportes dentro das práticas corporais, eles precisam, nós precisamos ter essa visão de enxergá-los diferentemente a considerar os seus diferentes contextos, tá? Então, o arco e flecha, ele pode ser tudo isso. Ele pode ser uma brincadeira, ele pode ser um brinquedo e ele pode ser um instrumento de caça. Em qual contexto você vai propor o arco e flecha, por exemplo, para os seus alunos? É necessário, então, contextualizar com as crianças essas diferentes manifestações culturais. E diante desses diferentes contextos culturais, vocês conseguem perceber a dificuldade para se definir, por exemplo, um jogo? Porque se o jogo ele leva em consideração diferentes manifestações e contextos, como que a gente vai conceituar? Né, se ele depende desse contexto cultural. Então, há uma grande dificuldade para a gente elaborar um conceito do que é um jogo, do que é um brinquedo, do que é uma brincadeira. Tá? Bom, levando em conta essa dificuldade de conceitos e de elaborar sistematizações que possam elucidar a nossa mente em relação a essas diferentes, em relação a essas diferenças, nós temos um autor aqui, o Kishimoto, que estuda essas questões do jogo e da brincadeira. E ele conseguiu sistematizar de uma forma assim, aqui mais simplista, que eu estou mostrando para vocês, de como que a gente pode diferenciar um do outro. Então, ele coloca que o jogo, ele pode ser um resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social.
O que significa isso? Que em uma primeira compreensão, a gente precisa levar em consideração os significados atribuídos por diferentes culturas. Então, as suas regras, os objetos que o caracterizam, o nome pelo qual ele é conhecido. Então, ele é um resultado desse sistema, tá? E o jogo, ele compõe um sistema de regras. Então, por exemplo, a regra de se você pisar no vermelho, você vai ser eliminado. Se você tirar 6 no dado, você vai andar 6 casas. Se você perder a vez, você tem que esperar a rodada para jogar novamente. Se a gente for falar de esporte, se a bola saiu da quadra, é fora. Se encostou no amigo, é pênalti. Então, o jogo, ele compõe esses sistemas de regras. E também se compõe por meio de um objeto, né? Seja um tabuleiro, seja uma quadra, uma bola e uma rede, seja uma raquete, seja, ou seja, dentro do jogo, Kishimoto, lá em 2003, sistematiza essas informações para conceituar o que é um jogo. E aí, ele coloca que essas mudanças sociais, culturais, eles alteram a concepção de jogo ao longo da história. Então, nós temos jogos, por exemplo, que vai transpor lá a passagem do ser humano de um plano terrestre para um plano espiritual, e esses jogos vão evoluindo com o tempo. Por quê? Porque eles dependem de mudanças sociais. E se a gente for falar de sociedade, nós estamos nos atualizando a todo momento. E nós temos também aqui, ó, o jogo da vida. O que o jogo da vida é? É um retrato, praticamente, da vida real. Então, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar o seguro da casa, ele tem que hipotecar a sua casa se ele não conseguir vendê-la, ele precisa passar na farmácia, ele precisa tratar do cachorro, tem lá a penalidade, se ele não levou o cachorro no pet shop, ele tem que pagar uma quantidade em reais, ou seja, o jogo, desde as suas concepções teóricas, vem tentando educar a criança para a sua vida adulta, certo? E aí a gente tem aqui o jogo e o ensino do esporte. Sabendo que ele depende do contexto social, ele ganha multissignificados e multifunções. Dentro de um contexto social, porque nós temos uma multiplicidade de culturas muito grande dentro do nosso país. Considerando isso, os multissignificados vão falar dos diferentes significados que uma brincadeira tem, seja para a preparação de uma vida adulta, seja para um instrumento de aprendizagem, seja para mudar ou compor novas regras, e aí as multifunções, é para ensinar, é para educar, é para se divertir, é para se recriar? Olha quantos instrumentos, quantos contextos, quantos aspectos a gente precisa considerar quando a gente vai falar de jogo e o ensino do esporte. Kishimoto também sistematiza a organização do brinquedo. Então, o que é o brinquedo para Kishimoto 2003? O brinquedo, Kishimoto diz que ele não apresenta sistema de regras. Ele simplesmente compõe algo muito rico, que é uma dimensão do ser humano, a ludicidade. Ele pode ser um objeto confeccionado para fins lúdicos ou qualquer objeto que perdeu a sua função. Por exemplo, uma simples garrafa PET pode virar um brinquedo na mão de uma criança. Ela perdeu a sua função. Então, ela ganha, ela é ressignificada pela criança em uma outra brincadeira. Esse brinquedo, Kishimoto defende que ele está intimamente ligado à brincadeira. Porque o brinquedo, ele ganha diferentes significados com a criança. E isso depende do seu contexto social e cultural. Então, uma garrafa PET pode virar uma bola, como pode virar uma boneca, né? Um pedacinho de tijolo pode virar um degrau ou pode virar uma mesinha, vamos supor assim. Então, o brinquedo Kishimoto organiza dessa forma, não tem regra. A criança faz o que ela quer com o brinquedo. Então, os exemplos que nós temos aqui de brinquedos que retratam ainda cenas do cotidiano. Então, a boneca, criança brincando, né, se preparando para ser mãe, dando-lhe de mamar, trocando as suas roupinhas, colocando para dormir, levando para passear, tudo como uma preparação para a sua vida futura. Então, esses brinquedos, eles trazem reprodução de cenas do cotidiano.
eles incorporam o mundo da fantasia. Então, quando aquela criança está ali naquele fogãozinho cozinhando, ela se imagina que ela está responsável por aquele alimento, que ela não pode deixar queimar, que ela precisa servir a alguém com aquele alimento que ela está preparando. Ali na construção da casinha, né, ou de uma barraquinha, é a preparação para se proteger, para ter um canto, para se abrigar, para se proteger da chuva, do frio. Então, todas essas brincadeiras, esses brinquedos, eles reproduzem cenas do cotidiano a considerar o contexto cultural e social em que a criança está inserida. E, por último, nós temos aqui a concepção da brincadeira ao olhar do Kishimoto 2003, que é um autor que estuda, pessoal, esses aspectos, tá? Do jogo, da brincadeira e dos brinquedos. Então, a brincadeira, Kishimoto defende que é a ação que a criança realiza ao jogar ou brincar e ou mergulhar na ação lúdica. Então, se ela pega um brinquedo e ela está ali contextualizando aquele brinquedo sobre visão do seu ambiente e da sua cultura, ela está em uma brincadeira. Se ela está jogando, seja naqueles sistemas de regras, ali ela está brincando. Então, de forma alguma, a gente pode se confundir a brincadeira com o jogo, né? Porque são duas coisas pautadas diferentemente pelo Kishimoto. Lembrando que a brincadeira é a ação de estar ali naquele momento, participando, seja com brinquedo, seja por meio do jogo. E a brincadeira, ela está intimamente relacionada à criança. A gente não precisa ensinar uma criança a brincar. Se você trancar uma criança em um cômodo, onde não tenha nenhum recurso lúdico, nenhuma cor, nenhuma cadeira para ela sentar, não tenha nada naquela sala, ela vai trazer dentro, porque dentro dela existe a ludicidade muito viva, né? O belo está ali. Então, ela vai arrumar alguma forma de brincar com o próprio corpo, de sair saltitando, de brincar com um pedaço de roupa, com o próprio tênis, meia ou sandália. Então, é íntimo da criança a brincadeira. Então, é dessa forma, pessoal, que Kishimoto sistematiza o conceito de jogo, brinquedo e brincadeira. Tá? E aqui eu fiz um resuminho do bem para vocês. Por quê? Com certeza isso aqui é assunto de prova. Anotem tudo aí no caderno de vocês. Cada jogo apresenta regras que o diferenciam dos demais. E leve em consideração o contexto social em que está inserido. O brinquedo é uma peça essencial do jogo, uma vez que possibilita a representação de tarefas do cotidiano ou até mesmo da fantasia. E não se esqueçam que a brincadeira é a ação de brincar, seja com brinquedo, seja por meio de um jogo. Fica claro para vocês essa apresentação, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, professora, até agora tá tudo bem. Tudo Foi bem? Eu estou indo muito rápido? Não, tá indo bem. Dá para Não? pegar bastante. Então, tá bom. Eu vou disponibilizar esse material também para vocês, tá bom? Então, se porventura eu passei algum slide muito rápido, não deu tempo de copiar ou de dar um print aí na tela, fiquem tranquilos que ele vai estar em PDF lá no AVA de vocês. Vocês já têm acesso ao portal do aluno ou ainda está com dificuldade? Professora, a grande maioria está com muita dificuldade, inclusive eu também. Certo. Bom, de qualquer forma, naquele formulário do Google, vocês digitaram o e-mail de vocês, né? Então, até que tudo se regularize, a gente vai se comunicando por lá também, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. O formulário, professora? Oi? O formulário que a senhora falou? Quem está falando comigo? É Stephanie. Stephanie, nós preenchemos no início da aula um formulário do Google com algumas informações que eu preciso saber sobre vocês. Eu vou pedir para o Adrian compartilhar o link novamente no grupo aí. Você está no grupo de WhatsApp da sala? Não, qual que é? Adrian, você pode assessorar a Stephanie nisso? Posso sim, professora, claro.
Então, já pega o número dela aí para adicioná-la no grupo, porque ela não preencheu o formulário. Já espero você fazer isso já, para não deixar para depois. Tá, pode falar. Meu número Isso. é 9638 Hã? Pode falar. 9274 90? e 274. Tá bom. Vou te colocar lá. Obrigado, Adri. Adriano. De Aí nada. você já manda o link para ela. E aí, Stephanie, você já preenche, tá? Esse formulário ainda hoje, por favor. Preencho sim, daí eu envio para você ou como é que eu faço? Ele já, quando você preencher, ele já aparece aqui para mim, não precisa enviar. Só salvar aí as suas respostas. Ah, tudo bem, então. Tá bom? Pessoal, mais alguém da turma não preencheu esse formulário? Acredito que todos, né, preencheram. Se porventura alguém não preencheu, a Adrian fica responsável aí por estar emitindo o link para os demais, tá bom? Tudo bem, professora, pode deixar. Faço sim. Obrigada. De nada. Pessoal, será que o brinquedo construído pelo fabricante ou algum sujeito que constrói brinquedos é influenciado pelo contexto cultural? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Claro. Por que nós temos, por exemplo, o surgimento de bonecas negras? Por que nós temos, por exemplo, o surgimento de bonecas com necessidades especiais? Por que nós temos espadas, carrinhos de tanque de guerra? Por que nós temos, por exemplo, fantasias que representam heróis e vilões? Por quê? Porque a fabricante desses brinquedos, eles são influenciados, obviamente, pelo contexto cultural onde está inserido, né? Porque senão nem vende, não é verdade? E se a gente for pensar também, quando a gente entra numa loja de brinquedo, vocês já pararam para pensar? Já se deram conta que essa prateleira de brinquedos, ela está representando uma sociedade? Então, uma sociedade que tem ali as suas fantasias, que tem materiais, brinquedos que vão simular a construção, a montagem, a produção, né? O mundo capitalista, o barzinho, o dinheirinho, o jogo da vida, tem um outro jogo, jogo da vida. Como que é o nome daquele jogo que você vai passando o cartão e vai comprando as casinhas? Como que é, Léo, o nome do jogo que a gente joga? Banco Imobiliário. Banco Imobiliário, o filho me ajudando aqui, ó. Monopoly, Banco Imobiliário. Então, esses jogos, eles representam, né, toda uma sociedade. Quando eu saí do Brasil e fui fazer intercâmbio em Santiago do Chile, as lojas de brinquedos eram muito diferentes daqui. Os brinquedos de lá eram muito diferentes daqui. Por quê? Porque eles representam um contexto cultural muito diferente, né? A cultura, o idioma, os costumes são representados também por meio de brinquedos. E eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham ainda se deparado, né, com esse pensamento. Procurem prestar atenção nisso para vocês verem se eu não estou com a razão. E aí, pessoal, a partir dessa visão agora, né, como professores da educação física, sabendo as diferenças e entendendo, né, a organização que Kishimoto fez em relação a jogo, brinquedos e brincadeiras, a gente consegue visualizar o quanto esses diferentes conceitos, eles se conversam entre si. Eles estão interligados, porque se a brincadeira é o ato de brincar com o brinquedo, é o ato de jogar, não tem como eu dissociar um de outro. Eles se conversam. Então, pode ser que a brincadeira tenha brinquedo, pode ser que o jogo ele esteja relacionado a um brinquedo, e a brincadeira está relacionada com os dois, porque ela acontece quando os dois estão fazem presente, né? Se fazem presente naquele momento da criança. Então, é muito importante que vocês vejam, sim,
uma organização conceitual separada do jogo, do brinquedo e da brincadeira, mas que vocês também possam compreender que eles estão interligados e que em alguns momentos a gente separa um do outro apenas para facilitar o entendimento, tá? A organização do conhecimento, mas que eles estão intimamente interligados, eles são conceitos que se conversam o tempo todo em suas manifestações, sejam sociais, sejam culturais. Nós temos aqui, pessoal, o ensino do esporte e o jogo. A gente tem que as descobertas pelas crianças quando estão jogando, elas são feitas por meio de experiências motoras, por meio do movimento, por meio da descoberta das suas possibilidades e das suas limitações. E também pelo conhecimento do próprio corpo. Então, até onde ele consegue esticar as suas pernas, até onde ele alcança, o quanto ele consegue correr, o quanto ele se sentirá cansado após uma atividade que envolva o ensino do esporte ou o jogo. Então, é um importante processo de ensino, de vivência e aprendizagem no âmbito da nossa área de atuação, no âmbito da educação física e do esporte, porque por meio dos objetos de conhecimento que nós vamos tratar com os nossos alunos, seja dentro da escola ou em outro diferente contexto, essas descobertas dos nossos alunos, elas virão por meio dessas experiências motoras. E aí a gente vai conversar depois um pouquinho sobre a motricidade humana, que é o estudo do movimento. Opa, não mais do movimento, mas do indivíduo que se movimenta. E aí nós temos também, aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa de João Batista Freire, que foi feita em 2005, para a gente ressaltar a importância do ensino do jogo, do brinquedo, da brincadeira e do esporte como objeto de conhecimento da educação física. Então, tenho para vocês que João Batista Freire, ele foi numa escola que não tinha educação física. Tinha qualquer outra disciplina, mas não tinha educação física. E aí, o que ele fez? Ele selecionou 48 crianças que foram reprovadas em testes de raciocínio lógico, tá? Um teste simples. Ele dividiu essas 48 crianças em dois grupos. Um grupo de 24 crianças, outro grupo de 24 crianças, grupos iguais. Acontece que o primeiro grupo de 24 crianças começaram a ter aula de educação física, que abordavam em seu objeto de conhecimento os jogos, os esportes, as brincadeiras, em diferentes contextos. E as outras 24 crianças não tiveram aula de educação física. Elas foram separadas nesses dois grupos, para serem comparadas posteriormente. E olha que interessante o resultado dessa pesquisa. Das 48 crianças que anteriormente foram reprovadas em testes de raciocínio e que foram divididas em dois grupos de 24 crianças, as crianças que tiveram aula de educação física e que tiveram experiências desenvolvidas por meio de experiências motoras, 80% dessas 24 crianças do primeiro grupo apresentaram melhora na resolução de problemas desses testes lógicos. E das crianças que não tiveram essa experiência na educação física, apenas 20% obteve melhora na resolução dos problemas dos testes. Então, aqui, procurando elucidar, dentro de tantas limitações que envolve uma pesquisa, dentro dessa época, dentro desse contexto, tentando, então, clarear, elucidar a importância da corporificação do conhecimento, da experiência motora que é desenvolvida nas crianças. Então, aqui nós temos um resultado significantemente melhor nas crianças que participaram das aulas de educação física e que foram relacionadas com a melhora na resolução de problemas desses testes de raciocínio lógico. Então, aqui, pessoal, diante dessa pesquisa e de tudo que nós contextualizamos até aqui, já está quase acabando, me aguentem mais um pouquinho, já a gente vai abrir os microfones para conversar mais um pouquinho. A gente precisa lembrar que, ao brincar, a criança se desorganiza e se organiza. Ela se desorganiza e organiza. E depois, sabe o que ela faz? Ela se desorganiza
e organiza, se desorganiza e organiza. E com essa dinâmica, elas vão criando novas opiniões e elas não esquecem a aquisição aprendida. Então, se ela aprende a montar um quebra-cabeça, se ela aprende a empilhar diferentes objetos, se ela aprende que o maior precisa ficar embaixo, o menor precisa ficar em cima para que haja o equilíbrio, essa aquisição aprendida jamais será esquecida. E por meio dessa desorganização e organização que acontece no ato de brincar, realizado pela criança, ali ela cria novas opiniões, ali ela aprende novas coisas. E na repetição dessa desorganização e dessa organização, cada vez que ela repete essa brincadeira, e criança adora repetir brincadeira, é porque cada vez que ela repete, ela está aprimorando um conhecimento já aprendido ou ele está aprendendo cada vez que se repete o movimento. Já viram aquela criança que joga uma coisa no chão e você pega, dá para ela, ela joga no chão de novo. Aí você pega, dá para ela, joga no chão de novo. Ali ela está se desorganizando e organizando. Ali ela está aprendendo cada vez que o movimento acontece. Aprendendo cada vez que esse movimento acontece ou aprimorando uma aquisição aprendida que jamais será esquecida. Ao jogar, as crianças maiores, por exemplo, né, que já entendem as regras, que já sabem que esse jogo precisa ter uma sistematização, uma organização mais clara do jogar. Esse jogo ele fornece para a criança o prazer, a euforia de ter conseguido fazer um movimento que antes ela não conseguia. Ela reforça a aprendizagem por meio do jogo, ela permite o aprimoramento motor por meio das repetições dos movimentos, seja quantas vezes ela achar necessário. Ele se sente mais seguro quando ele participa de todos esses processos que compõem o jogo e ele, inclusive, se abre para novos desafios quando ele se sente mais seguro em uma aquisição motora que anteriormente não era sabida, não era vivenciada por essa criança. Então, olha a riqueza que o jogo traz quando ele é oferecido à criança. E assim, Freire e Scaglia, que são outros autores que estudam esses contextos, falam que essa volta na espiral, eles colocam a aprendizagem como se fosse uma espiral. E essa volta, ela se completa quando há uma assimilação de uma situação nova. Uma outra volta na espiral, quando a repetição para não perder a habilidade adquirida, ela é promovida, deixa-se a criança repetir essas habilidades, a repetição para fazer a manutenção dessa habilidade, mais uma volta na espiral de aprendizagem, quando a repetição é realizada para aperfeiçoar o movimento, e finalmente o encorajamento para enfrentar um novo desafio, porque se ela se sente segura com aquilo que ela aprendeu, basicamente aquilo será automatizado, e ela vai buscar por si só novos desafios, uma nova situação que mantenha laços com aquela que foi superada, ou seja, ela vai do mais simples ao mais complexo, aprimorando cada vez aquilo que ela aprendeu, seja ela no contexto do jogo, seja no contexto da brincadeira, que envolve a aprendizagem da criança. Aqui eu finalizo essa minha primeira aula, pessoal, e agora eu vou entrar na questão das atividades que vocês vão precisar desenvolver em relação a essa primeira aula, tudo bem? Mas antes de eu entrar na atividade, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida de tudo que foi apresentado até aqui. A maior parte da novidade ou vocês já sabiam de tudo isso que eu falei? Tá tranquilo. Para vocês. E aí, pessoal? Quanto do que eu apresentei aqui hoje era novidade para vocês? 100%, 80%, nada? Depende, professora. Eu já tinha visto um pouco desse conteúdo no magistério.
Fala um pouquinho mais alto, Vanessa. Vamos ouvir. Eu já tinha visto um pouco desse conteúdo no magistério, então tá muito tranquilo. Ah, sim, é verdade. O magistério ele também aborda, né, essas questões pedagógicas de ensino em relação ao jogo. Muito bem. Eu fiz magistério também, professora, e eu sabia o conceito, tipo, de cada um, né? A senhora só aprimorou mais ainda. Certo. Então, consegui trazer um pouquinho de novidade, pelo menos. Isso. Que bom, fico feliz. Alguém mais gostaria de conversar? De expor aqui o que era novidade e o que não era? Ai, só mulheres falam comigo. Ui, vamos ver se eu acho um homem aqui nessa lista. Eduardo, Professora, oi. para mim, Adriano, para mim foi bem interessante assim aprender assim que em certas regiões do país essas brincadeiras são bem distintas, né? são muito. Isso eu gostei bastante. Que bom. E você é de qual? Você é do sul mesmo, Adriano? Isso daqui de Apucarana mesmo. De Apucarana, tá. Legal. Mesmo pertinho, né? Às vezes no mesmo estado a gente tem diferenças, né, de brincadeiras. A ver por Curitiba, né, que tem até um sotaque diferente. Muitas brincadeiras de lá têm um nome muito diferente do que nós temos aqui, mais para o norte, né, do estado. Vamos sortear mais um homem aqui para falar comigo, que eu quero ouvir voz grossa aqui hoje. Vamos ver. Murilo, fala comigo, Murilo. Ih, o Murilo me deixou ligada e saiu, eu acho. Marcos Davi, o quanto dessa aula foi novidade para você? O quanto dessa aula você já sabia? Gente, essa marada me deixou falando sozinha mesmo. Vamos sortear mais um. Matheus. Mateuzinho, fala comigo. Xiii, só tem o Adrian de homem aqui. Ai, meu Deus. Ninguém mais quer falar comigo. Eu tenho. Quem tá falando comigo? Guilherme. Cadê Guilherme? Ah, salve, salve. E aí, Guilherme, o que foi novidade para você dessa aula e o que você já sabia? Para mim, os nomes em cada região que muda, né? Para mim, isso é novidade. Eu já ouvi na bolinha de gude, muitas pessoas falam burquinha. Isso, eu também conheço por burquinha. Eles falavam muito burquinha. Tem bugalha também, não sei se você já ouviu falar. Eu era de Londrina, daí lá eles falavam muito burquinha. Burquinha, eu também sou de Londrina, eu sempre conheci como burquinha ou bolinha de gude. Muito bem, Guilherme. Obrigada, então, pela participação de quem interagiu aqui comigo. Espero que isso seja mais constante nas próximas aulas. Vou dar um desconto, que hoje é o nosso primeiro encontro, né? Mas depois, pessoal, eu quero câmeras ligadas e microfones bombando, quero ouvir as vozes de vocês. Vou voltar, então, lá para as atividades que vocês vão precisar realizar em relação à aula de hoje. Vocês estão vendo os slides? Novamente? Sim. Ok. Então, olha só, pessoal. Vocês vão criar um infográfico sobre as diferenças entre jogo, brinquedos e brincadeiras. Professora, pelo amor de Deus, o que é um infográfico? Pessoal, infográficos são esses textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, como imagens, sons, gráficos, cores, diferentes formas geométricas, são utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Então, assim, uma dica para vocês. Vocês conhecem o aplicativo Canva?
Quem nunca utilizou o Canva, né? O Canva é muito conhecido. Se vocês não conhecem, já baixam aí no celular de vocês ou pelo computador, Canva, C-A-N-V-A. Lá nós temos uma infinidade de modelos de infográficos e vocês vão conseguir fazer esses infográficos até mesmo pelo celular. É muito fácil de mexer. É só escolher o modelo, separar as imagens que você vai utilizar para representar o jogo, o brinquedo e a brincadeira e escrever na frente de cada um o seu conceito. Com qual objetivo? De informar o leitor quais são as diferenças entre jogos, brinquedos e brincadeiras. Então, olha só, eu fiz um infográfico aqui para vocês verem, terem um modelo. Então, eu coloquei lá, ó, jogos, brinquedos e brincadeiras, Universidade Norte do Paraná, e coloquei 3 imagens. A primeira imagem, para mim, está representando o jogo. Então, aqui embaixo da imagem, eu vou fazer uma explicação do que é o jogo. E eu posso, inclusive, usar a referência de Kishimoto, que foi utilizada na aula de hoje. Na segunda imagem, eu coloco um brinquedo alternativo. Estão vendo que são carrinhos feitos de garrafa PET? E aí, embaixo da imagem, a explicação do que é um brinquedo. E depois aqui a brincadeira, o ato, né, de brincar ou de jogar, representada aqui numa menininha, brincando aqui com as casinhas, as pecinhas que a compõem. E aí precisa ter o nome do aluno, precisa ter o nome do nosso maravilhoso curso e o nome da professora de vocês. Então, esses são os tópicos que precisam estar presentes no infográfico. Nome da universidade, ok. Nome do curso, ok. Nome completo do aluno, ok. Nome do professor, ok. 3 imagens, um de jogo, um de brinquedo e um de brincadeira. 1, 2, 3, ok. E o conceito de jogo, do brinquedo e da brincadeira. 1, 2, 3, ok. Você vai realizar esse infográfico usando o template, o layout que vocês acharem melhor, a escolha livre, e vocês vão enviar esse infográfico até o dia 28 de agosto de 2020 para o meu e-mail, valquiria.tutel@croton.com.br. Dia 28 de agosto é sexta-feira desta semana, tá? Então, até o dia 28, às 23h59, eu aceito no meu e-mail essa atividade. Dúvidas? Não, nenhuma. Tudo bem? Vocês já construíram um infográfico antes? Eu não, mas eu vou tentar. Vai dar Nunca certo. vi isso daí na minha vida, não, prof. Mas Beleza, então sempre tem Eu também não, apresentações. mas olha lá. Quando vocês forem fazer o download do infográfico que vocês confeccionaram lá no Canva ou em qualquer outro aplicativo, eu vou pedir para vocês salvarem em PDF, tá? E aí vocês mandam esse PDF no meu e-mail, porque em PDF eu consigo manipular melhor aqui para eu fazer depois a junção de todos os infográficos confeccionados por essa turma. Certo? Certo, então. Tudo bem? Então, vocês viram isso aqui? Sim. Ou vocês estavam preenchendo o formulário quando o Luiz e a Beatriz invadiu a nossa sala? Gostaram mais, inclusive, mas tudo bem. Bom. Adrian, tira a foto desse slide. Tá. E manda aí no grupo, porque é a primeira atividade da disciplina Práticas Corporais das Brincadeiras aos Esportes. Manda no grupo, porque assim, ninguém tem a desculpa de falar que não sabia, que esqueceu. Vai estar no AVA também, embora eu sei que vocês estão com dificuldade para acessar o portal do aluno, mas eu vou colocar lá também, porque se porventura vocês conseguirem, está lá o material de vocês. Tudo bem? Tudo bem, professora, já tirei o print, né, e vou mandar lá já. Então, pessoal, por hoje é isso que eu gostaria de contextualizar com vocês.
Adorei o nosso encontro, estava morrendo de saudades. Tenha uma ótima semana e estou aguardando a atividade de vocês até sexta-feira. Beijo no coração. Até a próxima aula. Beijo, professora. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Boa noite, professora. Boa noite. Boa Professora, noite, professor. Oi. Boa noite. me desculpa, deixa eu perguntar, qual que é o nome do programa mesmo? Canva. CANVA. Ah, beleza. Obrigado. Boa noite. Achou? Achei. Beleza. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tudo bem, obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Boa noite, professora. Boa noite, Ju. Saudade. Saudade também. Boa semana.